Olá, pessoal! Hoje na disciplina de natação, nós vamos falar sobre a corrente moderna. A corrente moderna, ela nada mais é que o método pedagógico utilizado nas aulas de natação, para o ensino da natação. Dentro dessa corrente moderna, nós temos a corrente sintética. Essa corrente sintética foi quando iniciou o ensino da natação. E ela se manifestou frequentemente com a reação da pedagogia analítica. O que é esse método analítico? É o ato global e audiovisual, conhecido como método olhar e aprender. Então, esse ensino era a execução lógica, obedecendo a uma série sistematizada de exercícios e tarefas para que ocorresse o processo de ensino-aprendizagem, com o propósito de mecanização e não de ajustamento. A concepção analítica, que é um método de ensino, ela afasta o professor, o aluno do professor. O professor é substituído por gravações e atividades em que o aluno nem vê o professor, ele apenas escuta o professor. E o ensino, se torna mecanizado. Esse método ele foi muito utilizado no meio militar. Então, quando iniciou o ensino da natação, esse método era muito utilizado. E é através desse método que foi se criando outras pedagogias de ensino da natação. Agora a gente vai falar um pouquinho de uma técnica de ensino da natação, que é o deslocamento submerso, que é de grande importância para a natação. Ele é usado muito, para nadador de piscina. O nado submerso, ele acontece na largada e a cada virada, onde o atleta mantém todo o corpo embaixo da água e executa o movimento de acordo com cada estilo de nado. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a unidade de equilíbrio, o equilibrar dentro da água. Na natação, nós observamos o equilíbrio dos nossos alunos quando ele está flutuando, tanto em posição ventral ou dorsal, e quando ele está sem o auxílio do professor. O flutuar, todo mundo sabe que é manter o corpo em superfície, manter o corpo na superfície da água. Outra unidade que nós vamos estudar e vamos estar falando também é as técnicas de respiração, que dentro da natação é uma das mais importantes. Então, nós sabemos que a respiração, ela acontece quando ela pode acontecer quando nós estamos de bruços, de decúbito ventral e também de decúbito dorsal. Quando nós fazemos ela de decúbito ventral, ela é mais difícil. Por isso, nós precisamos utilizar uma técnica antes de aprender a respiração com os nados. Então, nós usamos 3 métodos. Primeiro, nós ensinamos os nossos alunos a molhar o rosto. Depois, nós ensinamos a colocar o rosto na água e abrir os olhos. E depois, aí que nós começamos o processo de expiração. Uma das técnicas mais usadas, que é o processo de expiração e que nós usamos para ensinar os nossos alunos, é puxar o ar pela boca
e soltar pelo nariz. Então, a respiração, ela pode acontecer do lado direito ou do lado esquerdo. E apenas de um lado só também. Isso fica a critério do atleta. E para melhorar a respiração na natação, nós temos que ficar atentos à questão da expiração e da inspiração. A expiração, ela é mais lenta que a inspiração, que dura o tempo mais curto. E nós sabemos que a respiração aquática do homem, né, do ser humano, é diferente da respiração normal. Então, pois no meio líquido, nós temos que inspirar pela boca e expirar pelo nariz. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a unidade de propulsão, que nada mais é que a impulsão que o corpo, né, tem que fazer dentro da água. Então, a propulsão é a capacidade que tem o corpo de locomover dentro da água, com os próprios recursos. Depende e nós sabemos que também vai depender muito do trabalho conjunto de pernas e braços. E nós temos 3 fases de propulsão. Primeira é a noção de propulsão, que é o locomover dentro da água. Segundo, é a propulsão da perna, a força da perna, o movimento da perna. Depois nós temos a propulsão dos braços, que é o movimento dos braços. Obrigada, pessoal, que eu tinha para falar para vocês são esses o conteúdo. Um grande abraço a todos.